Cruzadas. Assim ficaram conhecidas as expedições medievais feitas em nome de Deus, uma espécie de guerra, penitência e peregrinação. Quem vai explicar um pouco mais sobre as cruzadas e os grandes personagens dessa história é o professor e mestre em História, Célio Leandro. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Ariane. Professor, comece explicando para a gente o que foram as cruzadas, em qual época ela aconteceu e qual era o objetivo. O que acontece? A partir do século VII, os árabes muçulmanos invadiram as chamadas cidades santas no Oriente, na Palestina. Jerusalém, Canaã, tudo foi difundido pelos muçulmanos. E por volta do ano 1054, um papa católico chamado Urbano II, europeu, decide convocar a população europeia para ir até o Oriente e livrar essas terras santas. Então, a partir daí, organizou-se expedições de caráter militar religioso, que partiam da Europa e iam até o Oriente tentar combater os muçulmanos que lá estavam desde o século VII. Ao longo de 200 anos, foram cerca de 8 grandes cruzadas, que de modo geral essas cruzadas todas fracassaram. Os muçulmanos conseguiram reter, conseguiram vencer a grande maioria delas. Algumas perderam seu foco religioso, voltaram-se para questões econômicas. A Terceira Cruzada, por exemplo, decidiu invadir Constantinopla, que era uma cidade católica. Você veja que situação. Daí muitos estudiosos acreditavam o motivo do fracasso dessas cruzadas, porque ela, ao longo da história, ela perdeu seu fundo religioso, tornou-se cruzadas econômicas. E a gente tem algumas bem curiosas. Por exemplo, a igreja passou a acreditar que o homem europeu, pecador, não tinha condições de livrar a Terra Santa dos muçulmanos, e que era preciso enviar almas puras. Então, quem que seria almas puras naquela época e hoje até? As crianças. Você vê que absurdo. Então, foi organizado pela Igreja Católica uma cruzada composta por crianças, até 12, 13 anos. Cerca de 50 mil crianças foram enviadas na ideia de combater os muçulmanos. Você imagina, fracasso total. Algumas que chegaram lá foram escravizadas, enfim. Mas as cruzadas tinham esse objetivo de tentar livrar a Terra Santa do controle muçulmano durante a Idade Média. Nesse período surgiram grandes nomes, personagens importantes como os templários, por exemplo. Como que funcionava? Qualquer pessoa podia ser um templário? Então, os templários surgiram já a partir do ano 1120, já do século XII. Os templários têm uma história impressionante. Surgiu na França, 8 homens se preparam e decidem oferecer seu serviço para ajudar o rei francês no combate aos muçulmanos. O rei francês, então, dá um templo, uma região, um local, um certo abandonado lá na França, e eles se preparam nesse local. Daí o nome Templários, Cavaleiros do Templário, porque eles receberam um templo, receberam um local para aprimorar sua técnica. Os Templários cresceram como uma grande irmandade militar. Era criteriosa sua escolha. Muitos nobres até indicavam filhos, mas tinham que passar por testes rígidos. E essa instituição cresceu muito ao longo dos anos. Tornou-se a instituição mais rica da Idade Média. Incalculáveis eram seus tesouros. E a ideia deles era aperfeiçoamento militar, a fé em Deus, a crença de Deus. Então que eles usavam a cruz, os cavaleiros templários, para lutar contra os muçulmanos. Venceram algumas batalhas, chegaram a se estabelecer em Jerusalém, mas com o passar do tempo, a ordem dos templários cresceu de forma grandiosa, o que atraiu inveja de muitos governantes. Filipe IV, já a partir de 1400, século XV, tinha muitas dívidas com os templários. Eles adquiriam muitos tesouros. Filipe IV, então, decidiu acabar com a ordem dos templários. Muito obrigada, professor, por todos os esclarecimentos e volte sempre. Obrigado, eu que agradeço. Bons estudos a todos. Para você, bons estudos e agora você segue com os professores. Até a próxima.